Bom dia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda você aqui, mulher, nessa devocional para mulher. Se você está aqui, é porque Deus quer falar com você. Então pega a sua xícara de café, pega a sua Bíblia, senta aí um pouquinho e escuta o que o papai tem para você. Tá certo? E seja bem-vinda. Se você é nova por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal. Põe o seu nome aqui nos comentários para você receber as orações que nós fazemos no final. E se no final da oração, nós terminamos com a oração, o Senhor falou ao seu coração, compartilha com o maior número de mulheres que você puder. Tá? E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Você pega o seu dedo e abençoa, dando um joia, para que seja uma bênção essa devocional para você. Ok? Ok? Ao vivo é assim, né? Você sabe o que é santidade? Santidade significa separado, algo diferenciado. Por exemplo, se eu for na sua casa, talvez você me sirva um almoço aí e coloque aí as travessas. Mas se for alguém importante na sua casa, você certamente vai pegar os melhores pratos, as melhores travessas, vai fazer alguém, uma celebridade, for alguém muito importante, você vai realmente pegar o melhor. É exatamente isso. Quando tem algo especial, você pega algo melhor. Quando você tem algo de valor, por exemplo, joias. Onde a gente guarda joias? Num cofre, não é mesmo? Então Jesus fez a mesma coisa com você. Te separou. Você é separado. De todas as pessoas comuns, você é separado. Você brilha. Você é incomum. Entende isso? Então nós muitas das vezes não nos sentimos assim por conta do pecado. E o que é o pecado? O pecado é o oposto da santidade. E por conta disso, nós sentimos que Jesus é um juiz. E o juiz veio lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que se você olhar para uma intenção impura, você já pecou. Então aquilo já fazia com que se você pecasse um dos mandamentos, você tinha pecado, ferido toda a lei. Dependendo do que você fizesse, não tinha nem jeito para você. Mas Jesus, quando ele veio, e quando nós olhamos verdadeiramente para aquelas 40 chibatadas, que é uma dos sacrifícios, só aquele, um dos que ele fez, que ficou carne viva, e por isso talvez ele não conseguiu carregar aquela cruz com tanta facilidade. Quando ele sofreu cada pisadura daquela, era o nosso pecado que ele estava recebendo. Porque ele sabia que nós não íamos dar conta de ser santos. Então Cristo veio para isso. Então ele se tornou o nosso Salvador. Então nós não temos mais um juiz, nós temos um Salvador. Só que nós ainda pensamos como a carne, e por pensarmos como a carne, agimos como tal. Então, de um lado tem a lei, que é a carne, do outro lado tem a graça, que é o espírito. A carne é lógica, razoável. O espírito é transcendental. A graça não é lógica. A graça não veio dessa terra. A graça não faz você entender como Paulo, um homem que perseguia os cristãos, matava os cristãos. Deus escolhe Paulo para trabalhar para ele, para ser um discípulo. Então a graça não faz sentido, porque a graça é espiritual. E por isso ele escreveu o que está em 1 Coríntios. Anota, depois você abre, porque é só um comentário sobre a epístola. 1 Coríntios 15, verso 9, está escrito assim, Paulo falando, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. É isso que Deus manda te dizer. Você pode falar, Renato, você não sabe quem que eu fui, mesmo depois de conhecer Deus. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe e Ele manda te dizer que apesar de tudo isso, Ele te escolheu. E Ele tem um plano com você e Ele vai fazer, sabe por quê? Porque Ele conhece o que você será depois que Ele trabalhar em você. Quem será você? Que olhos humanos não viram, mente humana não pensou, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam. Então Paulo declarou, eu sou menor. E por mais que você fale qualquer coisa, ele vai falar, eu também sou menor. E à medida que ele foi crescendo na fé, ele foi ainda entendendo que ele era o menor que podia merecer aquilo. Ele falou, Senhor, como o Senhor me escolheu?
Glória a Deus. Então ele entendeu a graça. Diga, graça. Escreva aí, graça. Vamos lá. Põe o dedo para funcionar. A parte de preguiça. Levanta, aquece o braço, né? Já acorda de manhã animada. Vamos lá. Graça. Você tem a graça do Senhor. Amém? E em Efésios 3:8 reafirma isso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Abre lá, vai. Você tem que ler comigo isso. Abre lá Efésios 3. Enquanto você abre Efésios 3, eu vou reforçar aqui o meu convite. Mulher, se alguém te enviou essa devocional, é porque, primeiro, fez muito bem para essa pessoa. E a ela fez tão bem para ela que ela quis compartilhar com você. É uma maneira dela dizer que ela te ama em Cristo Jesus. E se você se sentir no coração, se inscreve no canal para que você receba mais oração. Isso vai modificar a sua vida. E se você puder, dá o joia para que o YouTube entregue isso para mais pessoas. E se no final sentir que foi bênção na sua vida, vai lá no seu WhatsApp e também compartilha, multiplica, tá bom? Então agora vamos ler Efésios 3:8 juntos. A mim, pode dizer como se Deus falasse com você. O mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas, diga, riquezas incompreensíveis de Cristo. Porque não dá para compreender. Porque ele dá a quem ele entende que tem que dar, da maneira que ele entende que tem que fazer. Amém? E ele fala, então eu sou o mínimo, eu sou o menor. Então, que nessa manhã talvez você possa estar se sentindo, Renata, eu moro aqui no lugar esquecido por Deus, né? Eu moro aqui no lugar que você não entende. Eu estou vivendo uma vida que você não imagina. Olha, minha história é essa, tá. Isso foi o que você se convenceu. O Senhor me mandou vir aqui te dizer que é desse jeito, dessa forma, nesse lugar, que Ele vai começar a te usar. E o que Ele tem para você é, tá lá em Efésios, incompreensível. Então, quanto mais você vê o seu pecado, mais você tem que ver o quanto você foi perdoado. Diga, o Senhor me perdoou. O Senhor é o meu redentor. E os meus pecados foram perdoados antes de eu nascer, lá naquela cruz. Repita isso. Os meus pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. Ele sabia que eu ia pecar, ele sabia que eu não ia dar conta. Então ele me perdoou. Não para me sair fazendo a festa lá no meu AP, como diz latino, não. Mas para que eu pudesse ter força de me sentir amado, mesmo sendo pecador. E agora que eu fui redimida pelos meus pecados, que eu sou mais que vencedora, eu vou viver como uma vencedora. Eu vou tomar posse da minha herança do Senhor. Temos pecados na carne ainda, sempre teremos nesse plano aqui. Mas a graça do Senhor, o seu amor, nos redime. Então diga aí em voz alta para você, Cristo me ama. Melhor que isso, escreve aqui nos comentários, Cristo me ama. Vamos lá, reafirme isso. Cada vez que você confessa o amor de Deus, você coloca o diabo no lugar dele, lugar de trevas, que é onde ele tem que estar. Confirme essa afirmação dizendo, eu sou amada, eternamente amada. Diga, escreva aí, sou amada e eternamente amada. Escreva, sem preguiça, hein? Vai ter que as formigas, hein? Diz o Senhor. Sou perdoado, eternamente perdoado. Coloca aí. Sou perdoado, eternamente perdoado. O inimigo tenta te distrair para que você se sinta pequena, pecadora, longe de Cristo, e ele te separa do Pai. Porque longe do Pai você fica em trevas, ele consegue manipular a sua mente, manipular o seu coração. E a melhor maneira de você resistir ao diabo é ignorá-lo. Então, se alguém te falou algo ruim, perdoa. Ignora. Ora para aquela pessoa. Porque ele não vai entender. Como? Eu fiz tudo para ela poder ficar com raiva, magoada, para ela ficar infeliz, para ela ficar triste. E ela vai orar, ela vai louvar e ela me ignora. E a palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Amém? Então, eu quero agora que você abra assim a sua Bíblia em Romanos. Vamos lá. 16. Abre lá a sua Bíblia em Romanos 16. Ou anota para abrir depois. Mas anota, sabe por quê? Porque se você pega o que você aprende aqui e não coloca num caderno, compra um caderninho, só para você anotar o que você aprende aqui. Coloca a data que você aprendeu. Você coloca as observações cristãs para você depois meditar nelas. E o que você aprendeu. E aí você vai ler. O dia que tiver difícil, você vai lá e ó, é aquilo é vitamina para o seu coração. Tá bom? Vamos ler lá então Romanos, a partir do verso 25. Vamos lá. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. 26. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Então nós temos que ter fé mais em Cristo do que em Adão. Como assim, Renato? Adão pecou e por isso nós somos pecadores. Mas nós temos que ter fé que nós temos mais fé na graça do que no mundo. A graça de Deus é maior que o pecado. Entende? Você é justificado pela graça. Você não é justo por obras. Por mais que você fale, mas eu estou vivendo certinho com Deus, eu dou dízimo, oferta, eu jejuo, eu faço a Santa Ceia, eu não peco, eu não minto, olha, tá quase um santo já. Mesmo assim, eu te digo, o que te faz estar na presença do Senhor é a graça. Então por que eu vou mudar se eu tenho a graça? Porque você o ama. Porque é tanta graça que te constrange. Porque ele realmente te amou como você é. Então agora você fala, agora eu quero viver eternamente para esse Deus. Então em Romanos 5, verso 19, alguém anota aí por favor? Romanos 5, 19 está escrito assim. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem foram feitos pecadores, estamos falando de Adão. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Estamos falando de Cristo. Então, o que nos permite sentir o Espírito Santo, o que nos permite sentir a presença do Senhor, o Senhor deixou para nós aqui o Espírito Santo. Então, aquela mulher, por exemplo, que estava lá no poço, que estava preocupada com si mesma, e por isso ela foi ao meio-dia, porque ela queria evitar a fofoca das outras mulheres. Quando ela viu que Jesus a amava, conhecendo a sua história, sabendo que ela tinha 5 maridos, amava da forma como ela era, ela falou, ele sabe quem eu sou. Ele se revelou a ela. Ele se revelou a ela pela primeira vez, eu sou o Messias. Ele não se revelou a Nicodemos. Quando ele via os fariseus, ele falava raça de víboras, os evangélicos da época, né? Mas quando ele via uma prostituta, quando ele via um assassino, ele os amava. Ele tinha compaixão, ele tinha amor do pecador. Mas aquela hipocrisia da religião, porque nós somos separados, nós somos santos, ele chamou aquilo de raça de víbora, ele não se declarou para Nicodemos. Então, apenas um momento com aquela mulher, Jesus conseguiu transcender. Ela se sentiu amada. Ele falou, você tem 5 maridos. E ela se sentiu amada, perdoada. E ela falou, como é que você quer da minha água? Você não tem caneca para pegar no poço? E ele fala, se você beber da minha água, jamais sentirá sede. E talvez é por isso que você não está conseguindo se sentir amada, se sentir próspera, e isso fazer com que esse sentimento mudaria a sua vida. Por quê? Porque você não se sente perdoada. Porque se você tomar da água de Cristo, você vai se sentir amada, perdoada e vai entender que você é mais que vencedora. E entender que as suas lutas não são físicas, são espirituais.
Em 2 Coríntios 10, o Senhor nos fala assim, anota se você quiser abrir, 2 Coríntios 10, vamos ler a partir do verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez, a soberba, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então a essência da batalha é espiritual. Então se o foco estiver em você, nunca será o suficiente. A consciência que nós somos o corpo de Cristo e nós podemos estar na presença do Senhor. E por isso a Santa Ceia. Deus deixou esse exemplo para cada das vezes que você vai fazer a Santa Ceia, você pede perdão, né? Reconhece, faz um exame de consciência, pede perdão dos seus pecados, Deus vai te perdoar. E você vai tomar o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. E o inimigo evita que você faça isso, porque você reforça a sua santidade diante de Deus. Porque Deus te faz santo. Como está em 1 João, nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque Ele é, somos também nesse mundo. Ou seja, assim como Deus é, nós também somos nesse mundo. Se Deus habita em você e Ele é o Salvador, e Ele é santo, e Ele é poderoso, e Ele é rico, Ele é próspero, você também é. E como é que eu faço para tomar posse disso? Passe a se sentir como Cristo. Então, assim como Ele também contemplando a sua imagem. Então, em vez de ficar fazendo com a força do teu braço, contemple o Senhor, separe um tempo para Ele, porque Ele dá para os filhos dele enquanto dorme. E aí, quando você levanta e faz, Ele deixa você fazer. Mas se você confiar, estou dizendo para você ficar deitado, estou vendo Netflix, falando para você fazer a sua parte, mas não depositar toda a sua energia nisso. E ele fala em 2 Pedro, verso 2, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus em Jesus vosso Senhor. Se a gente subir um capítulo, um versículo, Simão Pedro, servo dos apóstolos de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do vosso Deus e Salvador. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, aí eu li 1 e o 2. Então, quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Ele olhou para Jesus, mestre, se a tua manda que eu vá. Ele falou, vem. E ele começou a andar. Só que em algum momento ele começou a olhar para os problemas, para as contas, para as crises, representado pela tempestade, né, amada? E aí o que aconteceu com ele? Ele começou a afastar da fé. E ele começou a afundar. Então, se nós olharmos para Cristo, nós poderemos encontrar em Cristo. Jesus orou. Em Lucas 22, está escrito assim, e posto em agonia, Cristo orava mais intensamente. Ele estava com medo, ele era carne, apesar de ser Cristo. E o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão, santificando aquele lugar, né? Porque é uma gota de Cristo. E levando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo. Então, para que a sua vida seja marcada pela promessa, separe um tempo para oração. Porque você fala, Renata, eu não tenho tempo. É o que o inimigo quer para roubar de você. Porque orando você vai ter mais entendimento, mais amor por Deus, maior a sua fé, mais perto de Cristo você vai estar, amada. Tá fazendo sentido pro seu coração? Então, crie um padrão. Eu vou orar de manhã, eu vou aqui nesse canal tem a oração da noite. Não é a do dia. Pega uma lá, porque Deus vai falar com você naquela. Separa o momento de dormir e fala, agora eu vou dormir. Separa com carinho, né? Não come nada à noite. 3 horas, você vai dormir às 10, 7 horas você não come mais nada. Ai, mas eu não consegui comer às 7, agora eu tô com fome. Toma água, come uma banana.
entendeu? Tenta dormir com a barriga vazia, toma um banho gostoso, prepara o seu sono, passa creminho no seu corpo se você puder, deita na sua cama, põe o fone, põe o celular longe, né, carregando longe de você, põe a oração e entra em estado de oração e dorme. E sonha com os anjos, amado. Amém? Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falou com você. Vamos orar? Aqui é uma corrente, então põe a mão no seu coração. O anjo vai passar, vai ver a sua mão, vai ver a minha e vai nos abençoar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como embaixadoras do Senhor, orando, ó Pai, às 5h27 da manhã. Muitas mulheres ainda não conseguem acordar esse horário, mas quando ela acorda, ela vem buscar o Senhor. Então, em nome de Jesus, cada mulher que orar e pôr a mão no coração, ela fará uma corrente com esse movimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos anjos para visitar cada lar de cada mulher, em cada lugar que ela estiver, em cada estado, não importa onde, até internacionalmente. Onde estiver essa mulher que comigo ora, ela receberá uma unção poderosa. E em nome de Jesus eu declaro que a cada dia, a cada manhã, em cada devocional, a mente espiritual dela vai se expandindo, que o coração dela vai se sentindo cada vez mais perdoada, mais amada, que ela vai se sentindo mais perto do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que essa mulher se apaixone perdidamente por Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que a vida dela seja transformada. Eu declaro em nome de Jesus que a vida dela seja multiplicada, que a prosperidade, a saúde, o amor a alcance. Em nome de Jesus, que toda arma seta inflamada do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Redentor e pelas suas pisaduras somos sarados. Em nome de Jesus, eu creio no seu amor, eu creio no seu sacrifício, eu creio em Cristo como meu Redentor e eu creio que no Senhor Jesus eu sou mais que vencedora. Então eu posso todas as coisas, eu posso andar sobre as águas, eu posso dar ordem a uma montanha, eu posso dar ordem às minhas finanças para que ela possa multiplicar, eu posso dar ordem a essa enfermidade, que o meu corpo é limpo, que o meu corpo é curado. Eu posso dar ordem a qualquer área da minha vida e que ela seja restaurada imediatamente, em nome de Jesus. Eu creio nessa santidade do Senhor, eu creio que no Senhor eu sou justificada, em nome de Jesus eu recebo a minha bênção e nada, em nome de Jesus, vai roubar a minha bênção. Amém? Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Amém? Então escreva aí, aleluia, 3 vezes, aleluia, aleluia, glória a Deus e amém, assim seja. Escreve aí, tá? Não esquece de escrever. Amada, se você sentiu no coração e não sentiu do mesmo jeito, você vai pegar o seu celular e vai compartilhar essa devocional de hoje com 5 mulheres, vamos fazer uma corrente, 5 mulheres. 5 mulheres que você pouco conhece, não é só suas amigas não, que você não conhece, para ela se sentir amada. Do nada ela recebe. Fala, Deus quer falar com você. Ele escreve, ó, Deus quer falar com você e manda, tá bom? Vamos fazer uma grande corrente. Eu declaro em nome de Jesus que nós seremos uma grande irmandade de mulheres. Serão 300.000 mulheres numa só voz na manhã orando para o Senhor. Esse é o desejo do meu coração e eu entrego aqui no altar do Senhor que esse ano nós teremos ainda uma oração com 300.000 mulheres. Cada mulher vai compartilhar e nós faremos uma grande oração para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, um beijo no seu coração. Não esquece da oração da noite. E eu tenho um encontro com você, eu e você com Cristo amanhã, às 5h27. Tá bom? Então, se inscreve no canal. Gratidão, graça e paz.